Olá pessoal, aqui meu nome é Raine, estou mais uma vez aqui para gravar mais um DVD. Nosso tema de hoje será religião. Nós temos aqui essa palavra religião que todas as pessoas em língua portuguesa conhecem muito bem, até as crianças conhecem essa palavra religião. Mas nós temos aqui uma outra palavra de onde foi tirada a palavra religião, que talvez poucos venham a conhecer essa palavra, que é a palavra religare. Essa da onde foi derivada a palavra em português religião, que quer dizer ligar o homem com Deus. Essas duas palavras nós estamos mostrando. Mas essa aqui é religião igual uma arma perigosa, essa que nós queremos falar nesta noite. Essa poucas pessoas conhecem essa palavra. Então nós vamos aqui começar a nossa palavra mostrando a religião desde o começo, desde quando Moisés tirou o povo lá do Egito, que é a religião, a igreja do Antigo Testamento. Então quando Moisés tirou aquele povo ali do Egito, caminhou com aquele povo, Deus deu os 10 mandamentos, foi criado os 10 mandamentos, o Torá, como nós conhecemos, e aquele povo seguiu com Moisés até Moisés morrer. Depois Moisés passou para Josué. Josué também veio a falecer. E depois o povo conviveu com os anciãos que viveram com Moisés e com Josué. Mas foram morrendo aqueles anciãos e o povo agora se distancia de Deus. O povo agora não conhecia mais aquilo que eles tinham aprendido. Então vamos ver aqui em Juízes, capítulo 2, versículo 10 e 11. Juízes, capítulo 2, 10 e 11. 10 e 11. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Então nós estamos vendo aqui que o espírito do homem está sempre propenso a rebeliar contra Deus. Logo depois que morreram aqueles anciãos, o povo agora se volta, se rebelia contra Deus. Para nós permanecermos no caminho de Deus, precisamos de viver sempre com a sua palavra, estudando e meditando nessa palavra. E se nós continuarmos pesquisando, nós vamos ver que houve vários períodos de decadência. Deus levantava um juiz, o povo entrava pelo caminho, logo se distanciava de novo. Isso aí ocorreu por várias vezes, até o tempo que Jesus veio aqui na terra. Quando ele chegou aqui, o povo tinha se desviado muito dos mandamentos de Deus. Então é isso que nós vamos começar a ver. Aqui Jesus fala sobre os lavradores malvados. Eu vou ler aqui em Mateus 21, 38 e 39. Lavradores malvados, 38 e 39. Mas os lavradores malvados, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então eu estou vendo aqui, mostrei aqui a religião como arma. Que nós estamos vendo aqui que esse povo da religião estavam desviados a ponto de fazer a religião agora de uma arma. E até Jesus Cristo foi vítima dessa arma, porque esse povo agora se apoderou da religião para fazer a sua maneira de vida e não tinham nada de Deus. Isso aí nós estamos vendo como é perigoso quando a religião cai na mão de pessoas pervertidas, como foi naquela época. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, 4 dias morto,
O que eles fizeram agora? Eles agora disseram: este homem faz muitos sinais, e todos vão seguir a esse homem. E virão os romanos e nos tirarão o poder. E a nação. Eles estavam preocupados era com a nação, com o seu poder, porque aquilo era o meio de vida que eles tinham. Então o que eles fazem? Eles dizem, procuram agora a matar Jesus Cristo. Depois que ele ressuscitou a Lázaro, 3 dias, 4 dias de sepultado. Eles agora tomam isso aí como ponto culminante para matar Jesus Cristo. A religião, que é para ser uma bênção, mas quando ela cai na mão de pessoas pervertidas, ela se torna uma coisa, uma arma perigosa. É isso que nós vamos falar nesta noite. Mataram Jesus. Depois surge mais tarde a igreja cristã, a igreja em Jerusalém. Agora é a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, a igreja cristã, a igreja que surgiu ali depois da morte de Cristo. No domingo da ressurreição nasce agora essa igreja. E foi uma maravilha. Dessa igreja saiu o Novo Testamento, como nós sabemos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, todo o Novo Testamento saiu desta igreja. Mas, depois Pedro morrendo, todos os discípulos morrendo, aqueles anciãos que viveram depois também morreram, e foi passando as gerações. E à medida que as gerações vão passando, o povo vai ficando mais diferente contra aquilo que aprenderam no começo. E chegou um ponto de os lavradores malvados tornar a voltar, se apoderar da vinha novamente. Chegou a igreja romana, foi um terror para a Europa, nos tempos do Império Romano. É aquela igreja que foi uma maravilha, uma bênção para a humanidade, agora passa a ser um terror, passa a ser uma maldição para o mundo. Segundo os historiadores, esta igreja matou cerca de 100 milhões de pessoas. Foi uma barbaridade. Por que isso aconteceu? Será que há alguma falha na religião? Não. A palavra religião continua religar, ligar o homem a Deus. O problema não está na religião. O problema está naquele que está fazendo uso da religião. Isso que nós temos que prestar muita atenção. E depois surge agora a reforma protestante, onde Martinho Lutero fez a reforma, mas isso já se passaram 500 anos de reforma. E o que nós estamos vendo agora? Eu pensava em gravar uma mensagem falando sobre a igreja que eu pertenci. A igreja onde eu estive, como eu era tesoureiro, eu vi algumas irregularidades de como o dinheiro era desviado da igreja para a conta vamos dizer, do empresário, dono da igreja agora, que é o senhor Samuel Lessa. Ele, com a maneira que ele desviava esse dinheiro para a sua conta. Eu pensava em falar nisso. Mas depois que eu tive uma lista aqui da revista americana, mostrando 5 pastores, eles dizem pastor, mas eu não vou usar a palavra pastor, 5 mercenários são os mais ricos do Brasil. Então eu achei que não convém eu tocar nesse assunto de onde eu saí, porque olhando a empresa de Samuel, diante dessas mega empresas, ela não passa de um simples fundo de quintal. É indispensável qualquer comentário. Nós vamos comentar sobre essas 5 empresas em forma de igreja. E antes disso, nós podemos ver que o Evangelho, que a vinha voltou a estar nas mãos dos lavradores malvados. Esse lavrador malvado agora se apoderou da vinha novamente. Nós podemos provar isso por essa lista que está aqui na minha mão.
Nós temos aqui lista de 5 homens mais ricos do Brasil. Em primeiro aparece o Estevão Hernandes, patrimônio líquido estimado em 65 milhões de dólares ou 130 milhões de reais. Em segundo lugar, aparece o R.R. Soares, com uma fortuna estimada em 125 milhões de dólares ou 250 milhões de reais. Em terceiro, o Silas Malafaia. Estima-se que sua fortuna esteja em 150 milhões de dólares ou 300 milhões de reais. Em segundo, aparece Valdemiro Santiago. Seu patrimônio líquido é de 220 milhões de dólares ou 440 milhões de reais. E em primeiro lugar aparece o Edir Macedo, com um patrimônio líquido estimado em 950 milhões de dólares ou cerca de 1,9 bilhões de reais. Então, diante disso que nós estamos vendo aqui, nós podemos ter plena certeza que a vinha voltou a estar na mão dos lavradores malvados. E o que nós temos que fazer agora? Como que nós vamos fazer? Esses homens são poderosos, são ricos. Eles têm hoje a política ao lado deles. E tem também as massas que eles conquistaram, escravizaram as massas. Nós estivemos falando sobre a religião como arma. Isso é uma arma tão poderosa que ela escraviza a pessoa, oprime a pessoa e a pessoa fica espontaneamente do lado desse mercenário e defendendo este mercenário. Isso é uma arma poderosíssima. Alguém, como escravo, ainda defende o seu opressor e ama ele espontaneamente. Então eles têm as massas do lado deles, têm o dinheiro e tem também a política, porque a política sempre vai para o lado das massas. Então a coisa está difícil. O que nós vamos fazer agora diante de uma situação dessa? A única solução para nós é atacar a autoridade desses mercenários. Então nós vamos começar aqui pelo principal, que é o Edir Macedo. Esse homem que tem um patrimônio de quase 2 bilhões de reais. Então nós temos que atacar a autoridade desses homens. Nós temos que dizer que esse homem Edir Macedo, ele não tem nada que possa ser chamado de um obreiro segundo o que a Bíblia ensina. Se você vir aqui na Bíblia, o que a Bíblia, o requisito que a Bíblia tem para um pastor evangélico, esse homem não tem coisa alguma que possa comparar com um pastor evangélico. E essa religião hoje é tida no meio do povo como religião evangélica. A coisa está muito difícil. Mas o que nós vamos ver neste homem? Este homem não tem nada de um homem de Deus, um pastor de uma igreja evangélica. Esse homem se aparenta mais com um feiticeiro de um centro de macumba. As doutrinas dessa igreja são todas doutrinas voltadas para o espiritismo. Eles usam sal grosso, arruda, usam banhos, usam rosa vermelha, fitas para amarrar aos braços das pessoas, usam amuleto. Tudo aquilo que o espiritismo usa está dentro dessa igreja. Então isso não pode ser chamado de uma igreja evangélica. Isso é uma barbaridade, é uma blasfêmia até contra a Bíblia, se você disser que uma igreja dessa é uma igreja evangélica. Nós temos que atacar isso aí, mostrar para o povo que isso não é de Deus e não provém da Escritura. Nós temos a Bíblia aqui na mão e somos defensores da Bíblia. Temos que defender este evangelho. Isso é uma barbaridade, esses homens estão usando isso aí para escravizar e ganhar muito dinheiro. E nós temos que dar esse grito. Temos também aqui o Valdemiro e também o R.R. Soares. Esses dois nós não precisamos comentar sobre eles. Isso aqui é como um funcionário de uma empresa que aprendeu
a fabricar naquela empresa e depois ele briga com o patrão e forma a sua própria empresa e fabrica a mesma coisa que ele aprendeu lá com seu patrão. Então esses dois são a mesma coisa que o Edir Macedo. Nós temos aqui também o Estevão Hernandes. Esse também é a mesma coisa. Não vamos também perder tempo em comentar sobre este aqui. O que nós vamos falar mais sobre ele é o Silas Malafaia. Porque esse homem, ele não surgiu como a Igreja Universal. A Igreja Universal, ela sempre surgiu, ela já surgiu sendo uma igreja satânica, pregando as coisas do satanismo. Mas o Silas, ele saiu quer dizer, ele está numa igreja que foi fundada no passado com outro propósito. E é exatamente isso que nós precisamos de debater nesta hora. Cerca de 100 anos atrás, aqui no Brasil chegava dois homens, o Gunnar Wingre e o Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi uma maravilha, uma bênção para o Brasil e para o mundo. Mas faz 100 anos que Gunnar Wingre e Daniel Berg estiveram aqui no Brasil. Aquelas pessoas que conviveram com ele foi uma maravilha, mas como nós acabamos de ver, a tendência da pessoa é sempre se afastar daquilo que começou. Nós já estamos com 100 anos de que tiveram aqui esses homens que fundaram essa denominação, que foi uma bênção para nós, para o nosso país e para o mundo. Mas hoje, a Assembleia de Deus que estamos vendo não é a Assembleia de Deus fundada, não é mais a Assembleia de Deus fundada por Gunnar Wingre. Hoje nós estamos vendo não a Assembleia de Deus, hoje nós estamos vendo um lixo, podemos dizer, uma igreja cheia de curanderismo, exorcismo, prática de satanismo, tudo está dentro dessa igreja. Por que aconteceu isso? Porque hoje, a liderança hoje são outras. Um dos maiores líderes aqui é o Silas Malafaia. Esse homem tem destruído muitas vidas. Ele prega as coisas contrárias à Bíblia, como essa teologia da prosperidade. Nós não precisamos ser nenhum exegeta bíblico para ver que essa teologia não tem nenhuma base bíblica. Ele usa isso aí como arma para dominar as massas e também acrescentar a sua conta bancária, que já está em torno de 300 milhões. Isso é uma coisa muito séria para nós. Mas para os Silas, nós vamos mostrar o que Jesus disse. Ele diz aqui que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Mateus. Vamos ver aqui, Mateus 16, versículo 26. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso disse Jesus. Jesus, quando ele estava para ingressar no seu ministério, ele foi tentado pelo diabo. Nós sabemos que o diabo chegou para ele e falou para ele: se tu prostrado me adorais, tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue. Ele prometeu que se Jesus dobrasse a ele, ele daria tudo, as riquezas deste mundo, a glória, tudo daria a Jesus. E o Silas, quando ele prega essa mensagem contrária à Bíblia, ele agora está se dobrando a Satanás. Ele está obedecendo ao diabo,
porque está fazendo aquilo que o diabo quer, que é destruir as vidas. E em recompensa, ele agora tem esta fortuna de quase 300 milhões de reais. Essa fortuna foi tirada de que maneira? Com oferta do desempregado, do doente, da viúva, daquele que paga aluguel, essas pessoas que acrescentou essa conta, esse patrimônio de 300 milhões de reais. Será que o Deus justo da Bíblia estaria aprovando esse Silas, que tira de um pobre para acrescentar toda essa fortuna? Jesus diz lá que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Você hoje tem 300 milhões de patrimônio, mas sabemos que a qualquer momento nós podemos partir deste mundo. E agora, o que vai te servir esses 300 milhões em patrimônio? Você vai deixar tudo aí, não vai levar nada. A única coisa que vai estar com você, vai te acompanhar, vai ser as obras que você praticou, a maneira ilícita que você tomou do povo esses 300 milhões de reais. Isso vai te acompanhar. Não tem jeito de você deixar. A sua fortuna você não leva, mas as obras que você praticou para tomar esse dinheiro do povo, sem dúvida alguma, vai te acompanhar. E aqui nós temos também Pedro falando sobre o caminho de Balaão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pedro, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Acabei de falar que Deus não aprovaria você tirar dinheiro de um pobrezinho para acrescentar a sua fortuna. E diz aqui Pedro, amou o prêmio da injustiça. Você está fazendo tudo isso com injustiça, atirando do pobre para se enriquecer. Mas a sentença para esses homens que faz isso está aqui em Judas. Não só para você, mas para toda essa corja que te acompanha aí, que hoje a Assembleia de Deus se tornou um lixo, porque esses obreiros estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Mas vamos deixar para eles esta parte aqui. Judas, versículo 13 e 14. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então esse é o fim de todo esse que está fazendo isso que vocês estão fazendo. E nós temos que mostrar para o povo que vocês não são nenhum homens de Deus. Por essas características de vocês, vocês são pessoas, são lobos devoradores que estão destruindo o rebanho de Cristo. São cães gulosos que não se fartam. Quanto mais vocês enganam o povo e tomam dinheiro, mais vocês vão fazer isso. Nós estamos vendo que vocês, como lavador e malvado, têm se apoderado disso aí. Então nós temos que lutar. Lutar muito. Tem pessoas que têm medo. E claro que eles vão ter medo de falar uma coisa dessa. Mas nós temos que estar como o apóstolo Paulo, que dizia, nada tenho a minha vida por preciosa. Nós temos que ser destemidos, como diz lá em Daniel. Mas aquele que conhece seu Deus se esforçará e fará proezas. Nós temos que denunciar esses atos sujos desses homens imorais que estão estragando a religião. A religião é uma bênção, é o religar, para religar o homem a Deus. Mas esses homens perversos como vocês estão destruindo as pessoas em nome da religião. E nós vamos atacar isso com toda a firmeza. Esse trabalho estamos fazendo, estamos iniciando esse ataque, mas não ficará só nisso. Por certo, teremos outros à medida que for surgindo
mais essas descobertas que estão tendo. O servo de Deus, conforme nós vemos, os apóstolos de Cristo, todos eles foram martirizados. Até o apóstolo João, ele foi lançado num tacho com azeite, mas só que Deus não permitiu que ele fosse morto. Então, todos eles foram martirizados. Por que o homem de Deus padece tudo isso? Porque quando o homem está do lado de Deus, ele está em oposição ao diabo. E agora o diabo vai procurar maltratar essa pessoa. Mas se você está enriquecendo e roubando, o diabo não vai fazer nada com você, porque você está fazendo a obra dele. Mas aquele que faz a obra de Deus, ele tem que sofrer. E Deus permite que ele passe por isso. Deus permite que o diabo aflinja os seus servos, aqueles que trabalham na sua obra, como Pedro, como Paulo e como muitos dos seus discípulos. Deus permite que isso aconteça. E Deus pega agora esse sofrimento e aplica em benefício do seu reino. Eu não sei se foi um dos pais da igreja, me foge agora na memória, ele disse que o sangue dos mártires são semente para o reino dos céus. Então, quando o cristão ele sofre, ele padece, Deus pega isso aí e aplica no reino dos céus. Mas é aquele que está do lado de Cristo, ele automaticamente tem que sofrer. Mas vocês vivem regaladamente. Por quê? Vocês têm deixado a palavra de Deus e estão fazendo o que o diabo quer enganar o povo. E nós vamos atacar isso aí, custe o que custar. Não temos medo de nada, porque não podemos ter medo. Deus, ele diz, lá em Apocalipse, custindo não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos ter medo de nada. Jesus, ele atacava os fariseus, atacava os saduceus, porque eles estavam fazendo uso indevido da religião. E nós estamos calados. Se nós somos discípulos realmente de Cristo, nós temos que agora gritar contra essas barbaridades que vocês estão praticando. São muitos. O mundo hoje está infestado desta praga de mercenários que estão fazendo comércio do Evangelho. E eu peço às pessoas que verem esta mensagem. Muitas vezes ela tem medo de falar alguma coisa, mas você pode nos ajudar. Se você tem medo de falar, você pode nos ajudar. Transmitindo essa mensagem para outras pessoas, que nós vamos continuar fazendo isso aí. Os lavradores malvados se apoderaram da vinha, mas Deus diz lá em Daniel, mas aquele que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Nós estamos vendo isso aí, não é motivo para dizer, vamos se render a eles, que agora não tem mais jeito. Eles são poderosos mesmo, e têm muito dinheiro, e tomou conta de tudo, e não tem jeito. A única maneira é nós nos rendermos a ele. Mas vocês estão completamente enganados. Não haverá isso. Nós, como aquele que diz em Daniel, que conhece o seu Deus, vamos nos esforçar, porque Deus, ele é poderoso. E no tempo certo, ele vai intervir e vai despertar os seus servos que estão enganados, ludibriados, acorrentados por essas falsidades que vocês têm pregado. Eu sei que isso é terrível. Eu sei que isso é como se alguém tirasse a memória de uma pessoa e colocasse a memória que ele quer. Essa pessoa agora oprimida, escrava, sendo roubada, maltratada, e ainda ama esse opressor e defende ele com todas as garras. Isso é tão terrível que se alguém blasfemar de Cristo, um desses discípulos de vocês não vai se importar. Mas se alguém falar alguma coisa contra vocês, eles vão ficar enfurecidos. Eu tenho certeza disso, que sei muito bem, porque eu convivo com isso diariamente, mas temos que continuar nessa batalha, custe o que custar. Se o nosso sangue for derramado, uma coisa eu estou certo, será em benefício, em prol do reino dos céus. Nós não podemos nos omitir
de estar falando essas coisas, falar a verdade. João Batista perdeu o pescoço. Cristo, a religião matou ele porque ele falou a verdade, porque ele ressuscitou os mortos e eles pensaram agora que ele ia, todos iam seguir a ele e eles iam perder, como vocês, esse poderio, essa vida regalada, de estar muitas vezes numa rede durante o dia e à noite pegar a pastinha e vai lá para a igreja, conta essas histórias inverídicas e só dá envelope e passar lá e pegar milhões e estar se enriquecendo. Nós estamos vendo tudo isso, nós não estamos cegos, Deus tem nos dado visão para ver isso, que estamos agora começando a um ataque a essas potências. Para construir alguma coisa, a pessoa começa de baixo, mas para destruir uma fortaleza do inimigo como essa, nós temos que começar de cima, começar pelos cabeças. E nós estamos começando a fazer isso. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos dar continuidade a esta obra, porque Ele está conosco, Ele quer ver a sua obra, Ele quer libertar aqueles que estão nas mãos dos lavradores malvados. Eu tenho plena certeza disso. E vamos lutar por isso aí. Um abraço a todos e numa outra oportunidade estaremos gravando uma nova mensagem.